você acha que as lendas urbanas são só histórias inventadas para assustar, está prestes a mudar de ideia. Afinal, quando um segredo enterrado é desenterrado, o terror nunca desaparece completamente. Meu nome é Pedro, tenho 47 anos e sou conhecido por ser o curioso da cidade de Santo Antônio do Sudoeste, um lugar tranquilo, mas cheio de histórias que ninguém gosta de lembrar. E é uma dessas histórias que vou contar. Uma lenda que vivi de perto, um caso que deixou nossa cidade em pânico e mesmo anos depois, ainda assombra as noites de quem ousa recordar. Tudo começou na década de 1920, quando um crime misterioso abalou nossa cidadezinha. O corpo de um fazendeiro foi encontrado no meio do campo, com marcas de mordidas tão profundas que não se pareciam com as de nenhum animal conhecido. As pessoas ficaram aterrorizadas e, como acontece em lugares pequenos, os boatos não demoraram a se espalhar. Diziam que era obra de um lobisomem, aquele tipo de criatura sobrenatural que muitos juravam ser apenas um mito. O medo tomou conta de todos e as famílias passavam as noites trancadas, enquanto a cidade mergulhava na sombra de algo que ninguém conseguia explicar. Foi nesse contexto de pavor que os homens da cidade decidiram agir, formando uma patrulha armada para tentar proteger Santo Antônio do Sudoeste. Mal sabiam eles que o que estava por vir seria muito mais assustador do que podiam imaginar. A cidade nunca tinha visto tanta união e desespero ao mesmo tempo. Homens que antes brigavam por qualquer motivo se juntaram em nome de um objetivo comum: caçar o lobisomem que aterrorizava Santo Antônio. As noites ficaram ainda mais tensas, com cada canto da cidade vigiado por homens armados com facões, espingardas e coragem fingida. E enquanto o medo transformava cada sussurro do vento em um presságio, a patrulha estava decidida a não desistir. Foi durante uma dessas rondas, em uma noite sem lua, que o primeiro vislumbre do terror aconteceu. Um dos homens, Juca, um fazendeiro experiente, jurou ter visto uma criatura sinistra, com olhos amarelos que brilhavam na escuridão. Juca gritou e os outros correram até ele, prontos para enfrentar o que quer que fosse. Mas quando todos chegaram ao local, a criatura já havia fugido para os campos. O que restou foi o silêncio opressor da noite e o peso de um medo que parecia apenas aumentar. Mesmo assim, alguns homens juravam ter visto mais do que um monstro. A criatura, disseram eles, parecia humana. Algo por trás daquele pelo negro os deixava intrigados, como se houvesse um rosto conhecido escondido ali. Mas quem seria capaz de acreditar nisso? E é aí que a história começa a ficar ainda mais estranha. A lenda que Santo Antônio guarda até hoje tem muito mais do que um monstro sem rosto. Se você acha que conhece o fim, acredite, essa história guarda revelações que você jamais esperaria. Com cada nova noite de patrulha, a tensão só aumentava, até que finalmente a criatura apareceu novamente. Desta vez, a patrulha estava mais preparada e determinada a não deixá-la escapar. Armados com lanternas e coragem, seguiram os passos pesados que ecoavam no campo. Foi então que o impensável aconteceu. A criatura parou por um instante, sob a luz vacilante das lanternas, e por um breve momento, os homens da patrulha conseguiram ver seu rosto. O pelo negro e os olhos amarelos de fera não conseguiam esconder algo ainda mais aterrorizante: o semblante humano por trás da monstruosidade. E não era o rosto de qualquer pessoa. Era o antigo padre da cidade, Padre Miguel, que havia morrido há anos. O choque foi tão grande que os homens ficaram paralisados. Alguns caíram de joelhos, enquanto outros não acreditavam no que viam. "Não pode ser ele!" sussurrava Juca, tremendo de medo. O Padre Miguel era respeitado, querido por muitos, e a ideia de vê-lo transformado em um lobisomem era mais do que eles podiam suportar. Mas o que teria causado essa maldição? Por que o espírito do padre havia voltado, preso em um corpo de fera? A notícia se espalhou como um incêndio. A igreja antiga, onde Padre Miguel costumava pregar, virou ponto de encontro para os moradores, que buscavam respostas. Lá encontraram velhos livros e histórias sobre maldições ancestrais, criaturas que devoravam almas e rituais que nunca deveriam ter sido feitos. A lenda se tornava mais real a cada segundo.
e a cidade começava a perder as esperanças de se livrar desse pesadelo. Sem outra opção, a cidade decidiu tomar medidas drásticas. Se o espírito do padre estava preso naquela forma monstruosa, precisavam libertá-lo de alguma maneira. Foi quando um velho morador, seu Joaquim, sugeriu algo que ninguém queria fazer: desenterrar os ossos de Padre Miguel e realizar um ritual para purificá-los. Naquela mesma noite, um grupo de homens, incluindo Juca e outros corajosos, se reuniu no cemitério. O lugar, já sinistro por natureza, parecia ainda mais tenebroso sob a luz da lua cheia. Com paz nas mãos e orações nos lábios, começaram a cavar. O silêncio era tão denso que parecia sufocá-los. Cada som, cada movimento fazia o coração de todos disparar. Quando finalmente desenterraram os ossos do padre, o ar ao redor ficou gelado, como se a própria morte observasse o que faziam. Com as mãos trêmulas, Juca colocou fogo nos restos mortais. As chamas dançaram, iluminando os rostos aterrorizados dos homens, enquanto sombras sinistras se projetavam nas lápides ao redor. Um dos moradores, tentando manter a calma, murmurou: "Se essa história está te prendendo tanto quanto prendeu a gente, aproveita para se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. Temos muito mais histórias que vão te deixar de cabelo em pé." O ritual foi feito e todos esperaram em silêncio. Será que a maldição finalmente acabaria? Ou teriam provocado algo ainda pior? O silêncio que se seguiu ao ritual foi aterrorizante. As chamas que consumiam os ossos de Padre Miguel lançavam um brilho fantasmagórico no cemitério, iluminando os rostos ansiosos e cheios de medo dos moradores. Todos esperavam algo, qualquer coisa, que mostrasse que a maldição havia sido quebrada. De repente, um vento forte soprou, apagando as chamas e deixando o cemitério em uma escuridão quase absoluta. O coração de Juca batia tão rápido que parecia que ia explodir. Todos se entreolharam, sem saber se aquilo era um bom ou mau sinal. A tensão era insuportável, até que finalmente um som ecoou na noite. Um longo e solitário uivo que parecia vir das profundezas da terra. Mas à medida que o uivo diminuía, algo estranho aconteceu. O vento cessou e o ar gelado que envolvia o cemitério começou a esquentar, como se um peso invisível estivesse sendo removido. Os moradores ficaram parados, sem acreditar que aquilo poderia ser o fim. Mas a criatura nunca mais apareceu. Os dias se passaram e a cidade finalmente começou a se acalmar. Santo Antônio do Sudoeste voltava a respirar em paz, mas a história nunca foi realmente esquecida. Mesmo décadas depois, alguns moradores juravam que, em noites de lua cheia, ainda ouviam uivos distantes, como um lembrete de que o espírito do padre talvez ainda estivesse por perto, vigiando. Outros preferiam acreditar que ele finalmente encontrou a paz. Mas uma coisa é certa: a lenda do lobisomem do padre continuou viva, passando de geração em geração e transformando Santo Antônio do Sudoeste em um lugar onde o sobrenatural nunca é totalmente descartado. E assim a história termina, ou talvez não. Afinal, quem sabe o que o futuro ainda guarda para os curiosos e corajosos o suficiente para investigar? Fica o aviso: nem todas as lendas são apenas histórias. Oi pessoal, hoje eu vim contar uma história que até hoje me deixa arrepiado só de lembrar. Eu e meu amigo Diego passamos por algo que, olha, se eu não tivesse vivido, eu talvez não acreditasse. A história começa numa época em que a gente estava tentando levar a vida mais a sério. Sabe, tinha rolado uma conversa na nossa turma sobre a Quaresma, aquela tradição da Igreja Católica, onde a galera costuma fazer algum tipo de sacrifício. E eu e o Diego, dois caras de 20 anos que sempre curtiram um bom barzinho, decidimos que o nosso sacrifício seria ficar sem beber bebidas alcoólicas durante a Quaresma. Parecia uma boa ideia, mas não vou mentir para vocês, a decisão foi difícil. Eu lembro que no primeiro dia já bateu aquela vontade de abrir uma cerveja gelada, ainda mais porque o barzinho da esquina era praticamente a nossa segunda casa. Era ali que a gente passava horas rindo, jogando conversa fora e criando memórias. Mas a gente segurou firme, pelo menos no início. E olha, até que estava tudo indo bem.
Eu sentia aquele orgulho de estar conseguindo manter o sacrifício, e o Diego também. A gente até comentou que talvez isso nos ajudasse a crescer, a ter mais disciplina. Mas, claro, tudo que é desafio vem com as suas tentações, né? E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Os dias foram passando, e eu comecei a perceber que a tentação era mais forte do que eu imaginava. O Diego também estava na mesma. Só que, ao contrário de mim, ele não conseguia esconder a ansiedade. Ele sempre soltava uns comentários do tipo: cara, o que custa só uma cervejinha? Só para matar a vontade. E eu, sinceramente, concordava. Mas a gente se segurava. Até aquela noite. Aquela noite. A tentação foi mais forte que a nossa promessa. Era sexta-feira, e fazia um calor danado. Diego me mandou mensagem, dizendo que não aguentava mais. Eu também estava no limite, e a gente decidiu ir ao barzinho. Só uma latinha, era o que a gente dizia. Afinal, o que uma latinha de cerveja podia fazer? Não ia dar em nada, né? Pelo menos era isso que a gente queria acreditar. A gente se encontrou no bar, e a primeira coisa que fizemos foi pedir a cerveja. Lembro de abrir a latinha, e aquele barulho de gás escapando me deu uma sensação esquisita. Mas a gente brindou, rindo e pensando que era besteira ter tanto medo de quebrar a quaresma. Mas aí, meus amigos, foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. E o que aconteceu depois foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Depois de beber aquela latinha de cerveja, a gente até tentou se convencer de que estava tudo bem. Diego fazia piada, dizendo que Deus tinha coisas mais importantes para se preocupar do que dois amigos tomando uma cervejinha. Mas, vou te dizer, no fundo, eu estava com um peso na consciência. Acho que o Diego também estava, mesmo que ele tentasse disfarçar. Decidimos ir embora logo, porque a noite parecia diferente, sabe? Não sei explicar, mas o ambiente ao redor do bar estava estranho. As ruas, que normalmente ficavam movimentadas, estavam desertas. E o pior, parecia que as luzes dos postes não iluminavam como antes. A escuridão se espalhava de um jeito anormal, como se algo estivesse sugando a luz. A gente ia andando em silêncio, com uma sensação de que alguma coisa estava errada. E foi aí que o frio começou. Um frio cortante, daqueles que faz os ossos doerem, e não fazia sentido, porque o dia tinha sido um dos mais quentes do mês. Eu puxei o casaco para perto do corpo, e Diego fez a mesma coisa, olhando para mim com um olhar assustado. Eu podia ver no rosto dele que ele estava com medo, e aquilo só me deixou mais nervoso. Foi quando Diego parou de repente. "Você ouviu isso?" ele perguntou, com a voz trêmula. Eu não sabia o que responder, mas senti um arrepio percorrer minha espinha. Então, ouvimos o barulho. Era como se algo pesado estivesse seguindo a gente, mas de um jeito arrastado, como se tivesse dificuldade para andar. Eu juro, naquela hora meu coração disparou. O Diego se virou, e eu fiz o mesmo. E lá estava, um vulto enorme, com pelos negros e um corpo que parecia um misto bizarro de cachorro e humano. Aquela coisa estava nos seguindo, e eu nunca tinha visto algo tão aterrorizante na minha vida. Olhos vermelhos, brilhando na escuridão. Eu não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa: correr era a única opção. A gente saiu correndo como se nossas vidas dependessem disso. E, sinceramente, talvez dependessem mesmo. O medo me dominava de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. O barulho dos passos daquele ser, aquele lobisomem, ficava cada vez mais alto. Eu podia jurar que ele estava bem atrás da gente. "Corre para a igreja! Corre!" Diego gritou, e eu não pensei duas vezes. A igreja mais próxima ficava a algumas quadras dali, e correr até lá parecia ser nossa única esperança. Eu me perguntava se a igreja, um lugar sagrado, poderia realmente nos proteger de uma criatura tão assustadora. O problema era que a gente não sabia se ia conseguir chegar lá a tempo. A gente já estava sem fôlego, mas o medo fazia a gente continuar correndo. O lobisomem, ele era rápido. E então, quando achamos que talvez tivesse alguma chance de escapar, aquela coisa apareceu bem na nossa frente. Como? Eu não sei. Mas lá estava o lobisomem,
nos encarando com aqueles olhos macabros, vermelhos como fogo. Ele rosnava, e o som era tão profundo e raivoso que eu senti minhas pernas ficarem bambas. A gente ficou parado, sem ter para onde correr. Diego olhou para mim com lágrimas nos olhos, e eu percebi que ele estava tão assustado quanto eu. Eu pensei que era o fim. Foi então que, num impulso, nos ajoelhamos ali mesmo, no meio da rua, e começamos a rezar. Era nossa única esperança, pedir perdão por ter quebrado a promessa da quaresma. Diego murmurava as orações com tanta fé que eu quase conseguia acreditar que aquilo ia nos salvar. E no meio da oração, ele olhou para mim e disse, com a voz ainda tremendo: "Cara, se a gente sair dessa, a gente precisa contar para todo mundo. Quem sabe até fazer um vídeo para falar disso. Se vocês estiverem vendo isso agora, já deixa o like e se inscreve no canal. A gente merece, né?" A frase dele pareceu deslocada naquele momento, mas foi o jeito dele de tentar manter a calma. E ali estávamos, ajoelhados, rezando desesperadamente, enquanto aquela criatura nos observava. A única coisa que nos restava era a fé. Quando você está de frente para algo que parece sair dos seus piores pesadelos, o desespero toma conta de cada parte do seu corpo. Eu nunca pensei que um dia eu estaria ajoelhado no meio da rua, rezando como se minha vida dependesse disso. Mas, naquela noite, era exatamente assim que eu me sentia. Eu e o Diego, com as mãos juntas, nossas vozes trêmulas e os corações disparados, suplicávamos por perdão. A cada palavra da oração, eu sentia minha garganta apertada, como se o medo quisesse me calar, mas eu forçava as palavras a saírem. Os rosnados do lobisomem ainda ecoavam ao nosso redor, e eu sentia o peso do olhar vermelho queimando minha pele. Eu me perguntava se aquilo realmente ia funcionar, se a fé que a gente tinha, mesmo depois de ter vacilado, seria suficiente para nos salvar. O tempo parecia parar. A rua estava deserta, coberta por um frio que fazia os meus ossos doerem, e o silêncio só era quebrado pelos rosnados daquela coisa. Mas a gente não parava de rezar, e eu lembro de pensar em tudo que eu ainda queria viver, tudo que eu ainda não tinha feito. Eu não queria que aquela noite fosse o meu fim. E então, como se um milagre realmente tivesse acontecido, o rosnado começou a diminuir, até desaparecer por completo. Eu e Diego ainda estávamos de olhos fechados, com medo de abrir e ver o lobisomem ali, pronto para nos atacar. Mas o silêncio era diferente agora. Era um silêncio de calmaria, não de ameaça. "Você acha que ele foi embora?" Diego sussurrou, com a voz ainda trêmula. Eu não respondi, só abri os olhos bem devagar. E, para minha surpresa, a criatura tinha sumido. Não havia mais sinal do lobisomem. Eu olhei para os lados, tentando me certificar de que a gente não estava sonhando, mas tudo parecia ter voltado ao normal. O frio também estava indo embora, e as luzes dos postes finalmente iluminavam as ruas como antes. A sensação de alívio foi tão grande que eu quase desabei no chão. Diego começou a chorar, e eu não julgo ele. Eu mesmo senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, misturadas com o suor do medo. A gente se abraçou, e por um momento, tudo parecia tão irreal. Mas era real, e a gente sabia disso. O caminho para casa foi feito em silêncio, cada um de nós processando o que tinha acabado de acontecer. Não era só a experiência de quase ter morrido, era a realização de que as lendas, aquelas histórias que a gente achava exageradas, tinham mais verdade do que a gente queria admitir. Eu sentia como se tivesse levado um tapa da vida, me lembrando de respeitar as tradições e a fé. Quando finalmente chegamos em casa, a gente só queria deitar e tentar esquecer o medo, mas a cena do lobisomem, com aqueles olhos vermelhos, ainda assombrava minha mente. Diego, ainda pálido, virou para mim e disse: "A gente nunca mais pode brincar com isso, cara." Eu só consegui balançar a cabeça, concordando. No dia seguinte, a gente contou tudo para os nossos amigos, mas como vocês devem imaginar, a maioria riu da gente. Alguns disseram que era só uma alucinação causada pelo medo ou pelo álcool, mas eu sei o que vi. Diego também. E por isso a gente decidiu que era melhor contar essa história aqui, para que vocês soubessem que certas coisas não devem ser desafiadas. Então, se você chegou até aqui e está ouvindo meu relato, já deixa o like e se inscreve no canal.
porque tem muita coisa nesse mundo que a gente acha que é lenda, mas talvez não seja. Aprendemos da pior maneira possível que a fé é algo poderoso, e quebrar uma promessa feita a Deus pode ter consequências que a gente nunca esperaria. Espero que a nossa história faça você pensar 2 vezes antes de brincar com coisas que a gente não entende. E assim, eu e Diego continuamos nossas vidas, mas com um respeito muito maior pelo que não se pode explicar. E nunca mais mesmo, bebemos nada durante a quaresma. Eu nunca vou esquecer aquela noite. A noite em que pensei ter quebrado uma maldição. Mas acabei me perguntando se o verdadeiro terror ainda estava por vir. Meu nome é Robson, tenho 18 anos e trabalho como ajudante em uma oficina mecânica aqui em nossa cidadezinha no interior do Paraná. Sei que pode parecer estranho ouvir um cara como eu falar de maldições e lobisomens, mas o que aconteceu comigo não foi lenda ou boato de gente velha. Foi real. E ainda hoje eu acordo suando frio só de pensar nisso. Tudo começou quando voltei para a cidade depois de passar uns anos morando com a minha avó em Curitiba. Os pesadelos começaram logo na primeira noite de volta. Eu estava na floresta, a lua cheia brilhava sobre mim, e um monstro me perseguia, rugindo, com olhos que brilhavam como brasas. Eu acordava sempre no último segundo, ofegante e apavorado. O que tornou tudo pior foi que, enquanto eu lutava com meus próprios pesadelos, a cidade começou a ser assolada por mortes misteriosas. Bichos estraçalhados e marcas de garras que ninguém conseguia explicar. Mas havia um velho na cidade que sabia. E era com ele que eu precisava falar. Com a cabeça cheia de medo e dúvidas, fui até a casa de seu Anselmo, um homem que todo mundo dizia conhecer as lendas antigas da região. Ele morava num sítio afastado, onde as árvores cercavam tudo como uma muralha verde e densa. Você não devia ter voltado, Robson, ele me disse, logo que me viu na porta. O rosto dele era marcado por rugas profundas, e os olhos, apesar da idade, eram afiados como lâminas. A maldição do lobisomem. Ela tá se aproximando. Engoli em seco, sentindo um arrepio subir pela espinha. Que maldição, seu Anselmo? O que isso tem a ver comigo? O velho soltou um suspiro pesado e me convidou a entrar. O ar estava denso, e cada palavra que ele disse parecia pesar ainda mais no ambiente. Ele contou sobre uma antiga maldição que passava de geração em geração. Uma maldição que não se importava com inocência ou culpa, apenas com sangue e destino. Meu sangue. A lua cheia tá vindo, menino. E, se você não fizer algo logo, essa maldição vai te engolir também. Antes que eu pudesse perguntar mais, um som agudo e distante ecoou da floresta lá fora, me fazendo gelar. Era um aviso de que o tempo estava se esgotando. O tempo parecia correr mais rápido do que eu podia acompanhar. A lua cheia se aproximava, e eu não tinha escolha. Precisava tentar o ritual que seu Anselmo mencionou. Ele havia me dado uma página velha e amarelada com instruções confusas e símbolos estranhos. O sacrifício precisa ser feito de coração puro, ele me avisou, a voz tensa, mas esteja preparado para as consequências. Naquela noite, a floresta parecia viva, sussurrando segredos que eu nunca quis ouvir. Com o coração disparado, montei o círculo com as velas, repetindo as palavras antigas e esperando que algo, qualquer coisa, acontecesse. A cada palavra pronunciada, o ar ao meu redor ficava mais pesado, quase sufocante. Foi nesse momento de pura incerteza que pensei em quem poderia estar assistindo tudo isso. Quem também sentiria o mesmo medo que eu. Olhei para a câmera que eu tinha levado comigo para registrar o ritual, e as palavras saíram quase automaticamente. Ei, se você está tão intrigado quanto eu em descobrir se essa maldição pode ser quebrada, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Quem sabe juntos a gente sobreviva a esse mistério. Mas antes que eu pudesse terminar, uma força invisível me lançou ao chão, e as velas se apagaram de repente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Eu me levantei com dificuldade, a cabeça girando, tentando entender o que havia dado errado. A lua cheia brilhava entre as árvores, iluminando a floresta de um jeito quase sobrenatural. Eu pensei que tudo tinha terminado, que eu tinha falhado. De repente,
Um uivo distante cortou o ar, e eu soube que o terror ainda não tinha acabado. Corri pela floresta, o coração martelando no peito, tentando me convencer de que o ritual tinha funcionado, que eu ainda era eu mesmo. Mas então, senti algo diferente. Minha pele formigava, os músculos doíam, e uma raiva que não era minha começou a crescer dentro de mim. Cheguei à clareira, e o que vi me congelou. Uma sombra monstruosa se movia entre as árvores, mas não era eu. Pelo menos, não ainda. Seu Anselmo surgiu das sombras, segurando uma espingarda, mas seu olhar não era de medo, era de desespero. Robson. O ritual não parou a maldição, só a adiou. Eu tentei gritar, mas o som que saiu da minha garganta era mais animal do que humano. Enquanto seu Anselmo se afastava lentamente, um rosnado ameaçador ecoou atrás de mim. Virei-me rápido, mas não havia nada. Ou será que havia? O vento trouxe um último sussurro, um aviso sombrio. Mesmo quando tudo parecia ter acabado, o terror ainda rondava. A maldição ainda não tinha terminado. E talvez nunca terminasse. Se eu soubesse o que estava prestes a enfrentar, talvez nunca tivesse colocado os pés na floresta novamente. Meu nome é Carolina, tenho 22 anos e trabalho como professora de educação infantil aqui na minha cidade, no sul de Minas Gerais. Passei a maior parte da minha vida em uma pequena cabana de madeira cercada por florestas densas e campos de milho, um lugar onde o verde se estende até onde os olhos podem alcançar. Não tem como explicar, mas viver cercada pela natureza cria uma sensação de segurança. Ou pelo menos, era isso que eu acreditava até o dia em que tudo mudou. A história que estou prestes a contar é um daqueles relatos de arrepiar os cabelos, que deixaram uma marca em mim para sempre. Tudo começou quando eu tinha 15 anos. Era uma noite como qualquer outra, tranquila, com o som dos grilos e o vento suave passando pelas folhas das árvores. Eu estava sentada na varanda com meu pai, observando as estrelas, quando de repente, um uivo profundo e aterrorizante ecoou pelo campo atrás da nossa casa. Não era o uivo comum de um lobo ou de algum outro animal que já tivesse ouvido antes. Esse som, ele parecia ter vindo das profundezas da escuridão, como se uma criatura antiga e faminta tivesse despertado. Meu pai, um homem forte e corajoso, ficou pálido na mesma hora. Ele me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer, uma mistura de medo e preocupação. "Fica aqui", ele disse, pegando a velha espingarda que guardava atrás da porta. Eu obedeci, mas o coração batia tão forte que parecia que ia explodir. A floresta, que sempre foi meu lugar favorito, de repente parecia ameaçadora, cheia de segredos que eu não queria descobrir. Alguns dias se passaram sem mais incidentes. A vida voltou ao normal, ou quase, mas eu nunca conseguia relaxar completamente. Sempre que estava sozinha, tinha a sensação de que estava sendo observada, que havia algo espreitando, se escondendo nas sombras. Minha mãe dizia que era só paranoia de adolescente, mas eu sabia que tinha algo errado. E foi numa tarde nublada, quando o ar estava pesado e parecia que ia chover a qualquer momento, que eu vi a criatura. Estava caminhando pela trilha que levava até o lago da Dona Maria, nossa vizinha idosa, quando algo me fez parar. Eu ouvi um barulho, como galhos quebrando, e olhei para a direita. Lá, entre as árvores, eu vi uma criatura gigantesca, negra, com olhos vermelhos que brilhavam no meio da escuridão. Parecia um lobo, mas era muito maior, muito mais ameaçador. Eu senti um frio subir pela minha espinha, e por um segundo, fiquei congelada, incapaz de me mexer. Meu instinto de sobrevivência finalmente chutou, e eu me joguei atrás de uma árvore, tentando controlar a respiração. O coração parecia um tambor dentro do peito, e o medo era tão intenso que quase me fez gritar. Quando finalmente olhei de novo, a criatura tinha desaparecido, mas o sentimento de perigo, de algo errado, ficou comigo. Voltei correndo para casa, sem olhar para trás, e nunca contei a ninguém o que eu tinha visto. Agora, você deve estar se perguntando o que aconteceu depois. Bom, vou te contar. Essa foi só a primeira parte de uma história que se tornou um pesadelo sem fim. O tempo foi passando, mas o medo não me abandonava. Eu evitava sair sozinha,
principalmente perto do lago da Dona Maria. Mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava por perto, à espreita. Foi então que, alguns dias depois do meu encontro com a criatura, meu pai voltou para casa com uma expressão sombria. "Carolina, você precisa ver isso", ele disse, a voz mais séria do que eu já tinha ouvido. Segui meu pai até o campo atrás da nossa casa, e o que eu vi me deixou sem palavras. Lá, no meio da grama amassada, estava o cadáver de um lobo. Mas não era um lobo qualquer. A criatura estava em um estado horrível, com feridas profundas e garras quebradas, como se tivesse enfrentado algo muito mais forte do que ele. Meu pai ficou em silêncio por um momento, examinando o animal. "Nunca vi nada assim", ele sussurrou, e eu senti um arrepio correr pela minha espinha. Aquela visão só aumentou a minha paranoia. Se aquilo que eu tinha visto realmente era um lobo monstruoso, o que poderia ter feito isso com um lobo de verdade? E mais importante, essa criatura ainda estava por aí? Naquela noite, fechei todas as portas e janelas da nossa cabana. Dormi com a luz acesa, mas o sono foi leve e perturbado, com pesadelos de olhos vermelhos e uivos na escuridão. Eu queria acreditar que tudo aquilo não passava de coincidência, mas no fundo, eu sabia que a verdade era muito mais assustadora. Os anos passaram, mas a lembrança da criatura nunca me deixou. Eu cresci, me formei e comecei a trabalhar como professora, mas nunca consegui me livrar daquela sensação de perigo iminente. Talvez seja por isso que, agora aos 22 anos, decidi encarar meu medo. Eu precisava voltar ao lugar onde tudo começou. Precisava entender o que aconteceu naquele dia. Numa tarde de domingo, quando a luz do sol já começava a enfraquecer, fui até a trilha que levava ao lago da Dona Maria. O caminho estava mais assustador do que eu lembrava. As árvores pareciam mais altas, e o silêncio era tão denso que doía nos ouvidos. Respirei fundo e continuei andando, tentando me convencer de que era apenas a minha imaginação pregando peças. Enquanto caminhava, tentei me acalmar com um pensamento bobo. Se você gosta de histórias misteriosas como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, eu disse em voz alta, quase como uma piada, tentando aliviar a tensão. Mas mesmo a minha própria voz soou estranha e deslocada na quietude da floresta. Foi então que aconteceu de novo. Um uivo profundo, exatamente como aquele que eu tinha ouvido aos 15 anos, ecoou pela mata. Eu congelei, sentindo o coração bater na garganta. Não havia dúvidas. A criatura ainda estava lá, esperando e observando. Meu corpo tremia, mas eu sabia que não podia ficar parada. Tentei dar meia volta e correr, mas as minhas pernas estavam tão pesadas que parecia que eu estava presa no chão. O uivo voltou a ecoar, mais próximo dessa vez, e a sensação de estar sendo observada se tornou insuportável. Foi então que vi algo se movendo entre as árvores. Uma sombra enorme, negra, com olhos vermelhos que brilhavam como brasas no meio da escuridão. Respirei fundo e finalmente consegui me mexer. Corri sem olhar para trás, sentindo o vento frio cortar meu rosto e o coração disparado. Cada galho quebrado sob meus pés soava como um tiro, e eu tinha certeza de que a criatura estava bem atrás de mim. Quando finalmente cheguei na clareira perto da minha casa, tropecei e caí de joelhos, ofegante e com as mãos tremendo. Olhei em volta, esperando ver a sombra monstruosa surgir da mata. Mas nada aconteceu. O silêncio voltou, pesado e opressor. Fiquei ali, tentando entender se tudo aquilo tinha sido real ou se a minha mente estava me pregando peças mais uma vez. Mas, no fundo, eu sabia que a floresta guardava segredos que nunca seriam revelados. Aquela criatura, seja lá o que fosse, ainda estava lá, esperando o momento certo para se mostrar de novo. Hoje, enquanto conto essa história, ainda sinto o peso daquele olhar vermelho queimando na minha mente. Sempre que volto à cabana, olho para a floresta com um misto de medo e curiosidade, sabendo que o mistério nunca será totalmente resolvido. Talvez a criatura esteja esperando por mim, ou talvez tenha desaparecido para sempre. Mas uma coisa é certa: a floresta nunca será apenas um lugar tranquilo de novo. Eu ainda me lembro do uivo. Aquele som que nunca consegui tirar da cabeça,
mesmo depois de todos esses anos. Parece algo saído de um pesadelo, mas eu juro que foi real, tão real que até hoje sinto um arrepio quando penso naquilo. Meu nome é Carlos, tenho 37 anos e trabalho como eletricista na pequena e pacata cidade de Campo Limpo, no interior de São Paulo. Nasci e cresci aqui, e posso garantir, durante o dia, este é um lugar tranquilo, quase bucólico, onde todo mundo conhece todo mundo. Mas à noite, bem, à noite, Campo Limpo tem outra cara. Eu não sou do tipo que se impressiona fácil. Já vi de tudo no meu trabalho, desde apagões inexplicáveis até equipamentos que pareciam ter vida própria. Mas o que vou contar agora é diferente. Um relato de terror que me fez questionar o que existe nas sombras da nossa cidade. Era uma noite sem lua, dessas em que o breu toma conta de tudo, e as luzes das casas parecem tímidas diante da escuridão. Eu tinha decidido dar uma caminhada até uma trilha que sempre gostei, um lugar que durante o dia era cercado por pássaros cantando e o cheiro de folhas frescas. Mas naquela noite, tudo estava errado. Eu estava andando por uma dessas trilhas quando ouvi um som, um rosnado, grave e ameaçador, que veio de algum lugar entre as árvores. Meu coração disparou, e eu parei no mesmo instante. O som parecia próximo, como se alguma criatura estivesse prestes a sair das sombras e me atacar. Engoli em seco, com a mente girando, imaginando o que poderia ser. Corre, pensei comigo mesmo, mas minhas pernas pareciam congeladas. Foi o medo mais paralisante que já senti na vida. Finalmente, reuni coragem o suficiente para me virar e correr de volta para casa, cada passo ecoando na minha mente como um tambor de guerra. Eu só parei de correr quando alcancei a porta da minha casa, me trancando lá dentro, ainda ouvindo aquele som horrível na minha cabeça. Aquela noite mudou algo dentro de mim. Mesmo que eu não conseguisse explicar o que tinha ouvido, aquele rosnado ficou marcado na minha memória. E não fui o único que já passou por experiências estranhas em Campo Limpo. A vila sempre teve suas lendas e histórias misteriosas, passadas de geração em geração, como a velha história do homem que viu olhos vermelhos no mato ou do casal que ouviu vozes chamando seus nomes na escuridão. Depois daquela noite, eu fiquei paranoico. Qualquer barulho estranho me deixava em alerta, e evitei sair sozinho após o pôr do sol. Meus amigos até riam disso, dizendo que eu estava impressionado demais, mas eu sabia o que tinha ouvido. A floresta, à noite, tinha segredos que ninguém conseguia explicar. Por mais que eu tentasse esquecer e seguir a vida, aquela sensação de algo espreitando nas sombras nunca me abandonou completamente. Até que anos depois, quando eu já tinha me acostumado a viver com medo guardado no fundo da mente, tudo voltou. Anos se passaram desde aquela noite, e a vida seguiu seu curso. Foi assim que conheci a Camila, minha parceira, uma mulher corajosa que, diferente de mim, não acreditava muito em lendas ou histórias de terror. Uma noite, decidimos sair para uma caminhada noturna. A cidade estava mais tranquila que o normal, e o céu era um espetáculo, cheio de estrelas que só se viam no interior. Seguimos por uma estrada de terra que levava até um campo aberto próximo da floresta. Camila estava animada, me puxando pela mão e comentando sobre as constelações. Eu, por outro lado, não conseguia me livrar de uma sensação estranha, como se algo nos observasse de longe. Foi então que aconteceu. Um uivo, alto e agudo, rasgou o silêncio da noite. Era um som tão assustador e sobrenatural que eu quase caí de joelhos. Camila ficou paralisada, os olhos arregalados. Aquele uivo parecia vir de todos os lados, como se a floresta inteira estivesse viva e rindo da gente. Meu Deus, ela sussurrou, segurando minha mão com tanta força que seus dedos tremeram. Eu queria dizer algo para acalmá-la, mas nem eu sabia o que estava acontecendo. Se você gosta de histórias assustadoras como esta e quer ouvir mais relatos misteriosos, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Acredite, você não vai querer perder o que vem a seguir. Sem pensar duas vezes, pegamos o caminho de volta para casa, correndo o mais rápido que nossas pernas permitiam. A adrenalina era tanta que mal sentíamos o cansaço, apenas o medo nos guiando. O som do uivo ecoava na minha mente, e eu não ousava olhar para trás, com medo do que poderia estar nos seguindo. Quando finalmente chegamos à segurança da casa, nos trancamos lá dentro e nos jogamos no sofá, ainda ofegantes.
Camila me olhou com um misto de pavor e confusão. O que era aquilo? Ela perguntou, mas eu não tinha uma resposta. Apenas o medo, o mesmo que eu senti naquela primeira noite, ainda me apertando o peito. Desde então, aquela experiência ficou marcada em nós dois. Camila, que nunca acreditou em nada sobrenatural, passou a evitar a floresta. E eu ainda escuto aquele uivo às vezes, nos meus pesadelos. Nunca descobrimos a origem dos sons. A vila ainda guarda seus mistérios, e a floresta, bem, ela continua lá, escura e cheia de segredos que ninguém nunca revelou. Afinal, em lugares como Campo Limpo, o que a gente não vê pode ser ainda mais assustador do que aquilo que está bem diante dos nossos olhos. Eu nunca pensei que uma viagem escolar pudesse se transformar em um pesadelo do qual eu jamais esqueceria. Até hoje, o que aconteceu naquela floresta me assombra. E, acredite, não tem nada a ver com lendas de fantasmas ou histórias para assustar crianças. Isso foi real. Oi, meu nome é Igor, tenho 17 anos, e o que eu vou contar para vocês aconteceu há pouco tempo, durante uma excursão com o coral da minha escola. Nossa viagem era para Lençóis, na Bahia, um lugar cercado por paisagens incríveis e uma natureza que parecia saída de um filme. Era para ser uma semana inesquecível. E foi, só que não da maneira que eu esperava. A chegada foi empolgante. Descer do ônibus e sentir o ar fresco, ver as montanhas à distância e ouvir o som das cachoeiras ao longe me deixaram animado. Eu e meus amigos nos preparamos para acampar ao lado de um rio cristalino, com barracas e cabanas de madeira espalhadas ao redor. Durante o dia, tudo parecia perfeito, mas à medida que o sol começou a se pôr, um sentimento estranho tomou conta de mim. Era como se as sombras da floresta estivessem nos observando, esperando o momento certo para se revelar. A primeira noite chegou sem avisar. Estávamos todos reunidos ao redor de uma fogueira, cantando músicas e rindo das histórias que nossos colegas contavam. O calor das chamas iluminava nossos rostos, mas a escuridão ao redor era impenetrável. Era como se a floresta estivesse viva, sussurrando entre as folhas, espreitando por entre as árvores. Eu ri das piadas de um amigo, tentando ignorar a sensação estranha que me perseguia. Foi então que ouvi um som diferente. Era uma voz que soava familiar. Familiar demais. Eu me levantei, sentindo meu coração disparar, e virei a cabeça em direção à escuridão. Eu juro que era minha voz, mas distorcida, como se alguém estivesse me imitando, mas de forma assustadora. O medo me invadiu. Sem pensar duas vezes, corri para a cabana onde estava hospedado, bati a porta e tranquei-a rapidamente. Lá dentro, tudo estava quieto, mas eu sabia que algo estava lá fora, esperando. Tentei me acalmar, mas os sons continuaram. Passos pesados, como de um animal grande, pisoteando a vegetação ao redor. Eu mal dormi naquela noite, e o que me manteve acordado não foram histórias de terror, mas a sensação de que algo muito real estava nos cercando. Na manhã seguinte, o sol trouxe um pouco de alívio, mas não o suficiente para apagar o medo da noite anterior. Durante o café da manhã, meus colegas comentavam sobre ruídos estranhos que ouviram, mas a maioria ria, achando que eram apenas animais da floresta. Eu fiquei em silêncio, tentando entender o que tinha acontecido. Talvez estivesse imaginando coisas, mas algo me dizia que não era o caso. O dia passou rápido, com atividades na trilha e apresentações do coral, mas eu sentia que ninguém estava realmente à vontade. O céu começou a se cobrir de nuvens pesadas quando a noite caiu novamente. Naquela segunda noite, eu deitei na minha cama de madeira, tentando encontrar uma maneira de me acalmar. Fechei os olhos e comecei a respirar fundo, mas o som de passos pesados voltou. Dessa vez, parecia que algo arranhava as paredes da cabana, como se quisesse entrar. Eu me sentei, meu corpo tenso, e olhei ao redor. Meus amigos estavam dormindo profundamente, alheios ao que eu estava passando. A escuridão do lado de fora parecia se aproximar mais e mais, e o som continuou. Era como se algo enorme estivesse roçando suas garras contra a madeira. A sensação de pavor era paralisante, e tudo o que eu podia fazer era esperar, com o coração acelerado,
que aquilo fosse embora. Na terceira noite, a tensão entre todos nós era palpável. Ninguém queria admitir, mas estávamos todos um pouco assustados. Foi quando um dos meus amigos sugeriu uma brincadeira de esconde-esconde para descontrair. A ideia parecia boa no início, algo para afastar os pensamentos ruins e nos divertir. Todos nós corremos para a floresta, rindo e tentando nos esconder uns dos outros, mas a brincadeira logo tomou um rumo sinistro. Enquanto eu estava agachado atrás de uma árvore, tentando segurar a respiração para que ninguém me ouvisse, um grito estranho cortou o ar. Não era um grito de susto, mas algo inumano. Meus amigos saíram de seus esconderijos, trocando olhares confusos e assustados. A floresta, antes cheia de vida, parecia ter se tornado um lugar de puro medo. Alguém sugeriu que deveríamos ir até a origem do som. Talvez fosse só um animal, ou, quem sabe, algum de nós pregando uma peça. Mas eu sabia que não era uma boa ideia. Ainda assim, a curiosidade venceu o medo. Fomos seguindo os ruídos, cada passo mais tenso que o anterior. Foi nesse momento, com a escuridão nos engolindo, que pensei: se você está gostando dessa história assustadora, inscreva-se no canal e curta o vídeo, porque as coisas só vão ficar mais sinistras daqui para frente. A floresta parecia estar nos puxando para um destino desconhecido, e eu sentia que estávamos prestes a descobrir algo que mudaria nossas vidas para sempre. Enquanto seguíamos o som na escuridão da floresta, a tensão era quase insuportável. O medo estava estampado no rosto de todos, mas ninguém queria ser o primeiro a sugerir que deveríamos voltar. As árvores ao nosso redor pareciam se fechar, formando um labirinto que nos guiava para algo que não queríamos encontrar. De repente, tropecei em algo no chão. Uma pegada. Não era normal. Parecia ter sido deixada por algo grande, com garras afiadas. Olhei para os meus amigos e pude ver o pânico crescendo em seus olhos. Antes que alguém pudesse reagir, um barulho baixo, como um rosnado, veio de algum lugar próximo. Foi quando a vimos. A criatura saiu da escuridão, se erguendo diante de nós. Era um lobisomem, com olhos vermelhos que brilhavam na penumbra e presas que reluziam à luz da lua. Seu olhar faminto nos avaliava, e meu coração quase parou. Por um momento, ninguém se mexeu. Era como se o tempo tivesse congelado, e todos sabíamos que, se não corrêssemos, não teríamos chance alguma. Sem pensar duas vezes, gritei para todos correrem. O pânico tomou conta, e nos espalhamos pela floresta, cada um tentando encontrar um caminho para escapar. Eu corria sem direção, sentindo os galhos me arranharem e ouvindo o som de algo enorme atrás de mim, me perseguindo. Na manhã seguinte, a floresta estava silenciosa. Os monitores e os moradores locais se uniram para procurar por nós. Mochilas estavam espalhadas pelo chão, e equipamentos abandonados mostravam que algo terrível tinha acontecido. Mas de nós, nenhum sinal. Tudo o que restou foram objetos esquecidos, como se tivéssemos desaparecido no ar. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite em Lençóis, Bahia. Alguns acham que foi um animal selvagem que nos atacou, outros falam sobre lendas de criaturas sobrenaturais que rondam a região. Mas eu nunca consegui esquecer. Ainda sinto o cheiro da floresta, ouço os passos pesados e lembro do brilho dos olhos daquele lobisomem. Agora, toda vez que alguém me pergunta sobre Lençóis ou sugere acampar em uma floresta, um arrepio percorre minha espinha. Não consigo explicar o que vivemos lá, mas o medo de criaturas sobrenaturais me acompanha desde então. E, no fundo, algo me diz que aquela noite nunca nos deixou, que a floresta ainda guarda seus segredos, e que talvez, um dia, ela volte a cobrar seu preço. Se eu soubesse que aquela seria a última vez que eu pisaria naquelas montanhas, talvez tivesse feito tudo diferente. As palavras de Antônio carregam o peso do medo, algo que, mesmo décadas depois, ainda o assombra. Aos 58 anos, ele é um homem forte, de voz grave, com a pele marcada pelo tempo e pelos dias passados ao sol. Ele nunca foi o tipo que se deixa abalar facilmente, mas o que viveu nas montanhas dos Sinos, no Rio de Janeiro, o marcou para sempre. Meu nome é Antônio,
E hoje vou contar a vocês a experiência mais aterrorizante da minha vida. Ele ajeita o chapéu surrado, como se fosse se preparar para reviver a história. Era 5 de junho de 1998, uma manhã fria e úmida. O sol se esforçava para romper a névoa espessa que cobria a região, mas sem sucesso. Antônio era caçador por paixão e conhecia cada trilha daquela mata como a palma da mão. Carregando sua velha espingarda, ele adentrou a floresta, certo de que o dia lhe traria bons frutos. A floresta estava em silêncio, um tipo de silêncio que inquietava. A cada passo que dava, Antônio sentia como se algo o observasse. O ar estava pesado, carregado de mistério. A névoa parecia dançar entre as árvores, escondendo segredos que a floresta guardava com zelo. Antônio continuou caminhando, os olhos atentos a qualquer sinal de javalis. Foi então que ele viu. Um grupo inteiro de javalis surgiu correndo em pânico, como se estivessem fugindo de algo. Aquilo era estranho, até mesmo para um caçador experiente como ele. Antônio ficou paralisado por um momento, vendo os animais se dispersarem na mata. O silêncio voltou, mas não era o mesmo de antes. Era um silêncio ensurdecedor, seguido de um cheiro que o fez engasgar. "Que cheiro é esse?" murmurou, cobrindo o nariz com a mão livre. Era um cheiro de carne podre, tão forte que parecia se agarrar à garganta. O instinto de caçador dizia para ele sair dali, mas a curiosidade era maior. Ele sabia que algo errado estava acontecendo e queria descobrir o que. Antônio respirou fundo, tentando controlar o medo que começava a crescer. O cheiro ficava mais forte a cada segundo, e ele sabia que algo estava prestes a acontecer. O cheiro horrível ficou insuportável. Antônio segurou a espingarda com mais firmeza, os dedos já suando de nervosismo. Ele se abaixou atrás de um tronco caído, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando percebeu que o silêncio não estava apenas ao seu redor. Parecia ter engolido toda a floresta. Nem o som de pássaros, nem o farfalhar das folhas. Nada. Então, ele viu. Uma sombra monstruosa se movia entre as árvores, alta e imponente, caminhando lentamente sobre 2 patas. A criatura emergiu da névoa como um pesadelo vivo. Era coberta de pelos negros, com chifres retorcidos e um rosto que misturava as feições de um lobo e algo ainda mais sombrio. Os olhos da criatura brilhavam em um tom vermelho, irradiando uma fúria que congelou o sangue de Antônio. Ele prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo seu peito. A criatura virou a cabeça lentamente, como se sentisse sua presença. O caçador sabia que precisava sair dali, mas o medo paralisava. Ele queria gritar, mas sua voz parecia presa na garganta. Por um breve segundo, a mente de Antônio se agarrou a um pensamento. Se eu sobreviver a isso, as pessoas precisam ouvir essa história. E, pensando bem, se você gosta desse tipo de relato, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, pensou ele, com um toque de desespero, como se sua sanidade estivesse se desfazendo. Sem esperar mais, Antônio deu um salto e correu com todas as suas forças. A criatura soltou um rosnado tão profundo que reverberou na floresta, e ele sabia que estava sendo perseguido. O chão parecia tremer a cada passo da fera, e o caçador corria sem olhar para trás. O pânico o impulsionava, e ele sentia o medo correr por suas veias como fogo. Ele avistou uma represa adiante. Não havia tempo para pensar. Era sua única chance. Com um último esforço, Antônio se jogou na água gelada, o impacto quase tirando o ar de seus pulmões. Ele se afundou, segurando a respiração enquanto o frio cortava sua pele como 1000 facas. Debaixo d'água, o silêncio era absoluto, e ele se forçou a não subir até ter certeza de que estava seguro. A poucos metros de onde ele havia entrado, o caçador viu as sombras da criatura se movendo na margem. Ela parecia procurar por ele, mas a água o escondia. Antônio ficou o máximo que pôde sem respirar, os pulmões queimando, até que, finalmente, a criatura desapareceu na névoa. Antônio emergiu da água, ofegante e tremendo de frio. Seu corpo inteiro doía, e seus pulmões ardiam pela falta de ar. Ele olhou ao redor, a visão embaçada pela água e pelo medo, mas não havia sinal da criatura. Tudo parecia ter voltado ao normal. O silêncio agora era o da floresta,
com sons naturais começando a retornar timidamente. Mas para ele, nada seria normal novamente. Com as pernas trêmulas, Antônio saiu da represa, escorrendo água e tentando controlar o desespero. Sem olhar para trás, ele correu pela mata até encontrar a trilha que o levaria de volta para casa. Cada som, cada sombra, fazia seu coração saltar no peito, e ele não parou nem por um segundo. Quando finalmente alcançou o vilarejo, estava encharcado, sujo e com o olhar vazio. Desde aquele dia, Antônio nunca mais voltou às montanhas dos Sinos para caçar. O medo do que havia visto o assombrava, mas ele manteve a história em segredo por muitos anos, temendo que o chamassem de louco. Agora, ao contar sua experiência, ele ainda sente o mesmo arrepio subindo pela espinha, como se a criatura estivesse ali, esperando por ele, escondida na névoa da floresta. Então, se você for corajoso o suficiente para explorar o desconhecido, ele avisa com um olhar sério: lembre-se de que há coisas que é melhor não despertar. Se você gosta de histórias de arrepiar, daquelas que fazem o coração acelerar, fica comigo até o final, porque o que eu vou contar aconteceu comigo e é algo que até hoje eu não consigo explicar. Era uma noite quente de verão no interior de Minas Gerais, e eu, Tiago, decidi fazer uma pescaria noturna com o meu melhor amigo, Marcos. A gente sempre gostou de pescar no Rio São Francisco, especialmente durante a noite, porque é quando os melhores peixes aparecem. E como todo pescador sabe, a pescaria à noite tem um mistério próprio, com o som do rio, o barulho dos grilos e aquele friozinho na barriga que dá só de pensar nas histórias de assombração que ouvimos desde criança. Mas naquela noite tinha algo diferente. Desde que chegamos, a lua parecia iluminar o rio de um jeito esquisito, quase como se estivesse nos observando. Marcos, sempre brincalhão, riu e disse: "Cuidado, Tiago, com o velho do rio. Vai que ele aparece hoje." Rimos, mas eu sentia um aperto no peito, uma sensação de que algo estava prestes a dar errado. Mesmo assim, seguimos jogando nossas iscas, esperando que a pesca fosse tão boa quanto sempre. Por volta das 2 da manhã, tudo estava calmo, tranquilo até demais. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir o som da minha própria respiração. E foi aí que tudo começou. Um barulho de passos na mata ao redor do rio. Primeiro, eu pensei que fosse um animal qualquer. Deve ser um tatu ou algum bicho maior, tipo um javali, pensei, tentando me acalmar. Mas o som não parava. Ele ficava cada vez mais perto. O frio na espinha era tão forte que eu senti os pelos do braço se arrepiarem. Eu olhei para Marcos, e ele também estava pálido, os olhos arregalados. O barulho na mata ficou mais intenso. Passos pesados, folhas sendo esmagadas, galhos quebrando. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular para fora do peito. "Marcos, você tá ouvindo isso?" perguntei, tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente. Ele só conseguiu balançar a cabeça, os olhos ainda fixos na escuridão da floresta. Foi quando escutamos um rosnado grave, profundo, que parecia sair das entranhas da terra. Naquele momento, eu percebi que não era um animal qualquer. Era algo além do que a gente poderia imaginar. Um medo paralisante tomou conta de mim. Aquele tipo de medo que não te deixa pensar, que faz o corpo congelar. Eu peguei meu facão, a única coisa que eu tinha para me defender, e vi que Marcos fez o mesmo. Sabe, pessoal, se vocês estão gostando da história até aqui, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso ajuda a gente a trazer mais relatos como esse e manter a coragem para contar cada detalhe. Eu disse, tentando trazer um pouco de leveza na narração. Voltando ao terror daquela noite. Antes que a gente pudesse reagir, um vulto enorme e peludo pulou para fora da mata. Era uma criatura com pelos negros como a noite, olhos que brilhavam como brasas e dentes afiados como navalhas. Eu não queria acreditar, mas a lenda era real. Um lobisomem estava diante de nós. Marcos gritou,
e eu senti minha garganta secar. A adrenalina me fez agir por instinto. Começamos a lutar com o que tínhamos, os facões, contra aquela coisa que parecia ter saído de um pesadelo. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. O lobisomem era enorme, e seus rosnados faziam o chão tremer. Ele avançou em cima do Marcos I, que tentou se defender com o facão, mas a força daquela criatura era descomunal. Eu gritei, tentando desviar a atenção do bicho, e tudo virou um caos de gritos, folhas e lama. A adrenalina corria nas minhas veias, me dando uma coragem que eu nem sabia que existia. Consegui desferir um golpe no braço do lobisomem, mas ele nem pareceu sentir. Ele se virou para mim com um ódio que eu nunca tinha visto em outro ser vivo. Seus olhos vermelhos me encararam, e eu soube que, se ele me pegasse, eu não sairia vivo dali. Foi nesse momento que vi o Marcos, já ferido, levantar o facão com o pouco de força que ainda tinha e golpear a criatura bem no ombro. O lobisomem soltou um uivo ensurdecedor, e eu aproveitei a distração para tentar afastar Marcos. Mas foi tarde demais. A criatura mordeu o braço dele com uma força brutal. Eu vi o sangue jorrar, e meu desespero atingiu o auge. A dor de ver meu melhor amigo sendo atacado por aquela coisa foi como uma faca cravada no meu peito. Eu gritei de novo, dessa vez com uma mistura de pavor e raiva, e joguei o facão no ar. Por um milagre, o golpe acertou o lobisomem na lateral do corpo, e a criatura soltou Marcos, recuando para a escuridão da mata. Eu ajudei Marcos a se levantar, com ele gemendo de dor, e juntos corremos o mais rápido que podíamos para o carro. O som do lobisomem ainda ecoava pela mata, mas, pelo menos naquele momento, estávamos vivos. Mal sabia eu que o pesadelo estava longe de acabar. Conseguimos entrar no carro, e eu dirigi com o pé no acelerador, ignorando buracos e curvas. Marcos estava cada vez mais fraco, suando e tremendo. A mordida do lobisomem parecia estar queimando a pele dele, e eu não sabia o que fazer além de continuar dirigindo feito um louco em direção ao hospital mais próximo. O medo ainda estava comigo, não só pelo que acabávamos de enfrentar, mas também pela incerteza do que estava por vir. Eu tentava manter a cabeça no lugar, mas a visão do sangue e do desespero de Marcos me fazia sentir um pânico incontrolável. Aguenta firme, Marcos. Estamos quase lá, eu dizia, mais para me acalmar do que para ele. Chegamos ao hospital, e eu gritei por ajuda assim que entramos. Enfermeiros vieram rapidamente, mas quando vi o médico que apareceu para atender o Marcos, meu coração quase parou. Ele era um homem alto, com uma expressão séria e fria, mas o que me deixou aterrorizado foi sua aparência. O médico tinha cabelos negros desgrenhados, olhos de um tom estranho, quase animalesco, e o detalhe mais assustador: um curativo fresco no mesmo local onde eu havia golpeado o lobisomem com o facão. A semelhança era impossível de ignorar. Meu corpo inteiro gelou, e eu me senti paralisado. Será que o lobisomem que atacou a gente era esse médico? A mente começou a girar com perguntas e teorias. Marcos foi levado para dentro, mas eu fiquei ali, no corredor do hospital, sem saber se estávamos realmente em segurança ou se o pesadelo estava apenas começando. Eu senti o coração disparar de novo. E, naquele momento, tudo que eu podia fazer era observar e torcer para que tudo aquilo fosse só uma coincidência. Uma que, no fundo, eu sabia que não era. Eu fiquei ali, parado no corredor do hospital, tentando processar o que estava acontecendo. Marcos tinha sido levado às pressas para a sala de emergência, e eu me sentia impotente, com as pernas tremendo e a mente em completo caos. As luzes fluorescentes do hospital me deixavam zonzo, e as paredes brancas pareciam fechar ao meu redor. Minha respiração estava pesada, e o som das sirenes e monitores ao fundo era quase insuportável. Tentei me acalmar, mas a imagem do médico não saía da minha cabeça. Ele era a cara do lobisomem. Cada detalhe, desde o cabelo desgrenhado até os olhos intensos que, mesmo em forma humana, pareciam esconder algo animalesco. E aquele ferimento no ombro.
Eu tinha certeza que era exatamente onde eu golpeei a criatura com o facão. A coincidência era terrível demais para ser ignorada. Enquanto eu lutava com meus pensamentos, uma enfermeira se aproximou e perguntou se eu estava bem. Minha primeira reação foi fingir que estava, mas não consegui esconder o medo na minha voz. O médico, ele parece com um lobisomem, murmurei, sem nem perceber que estava falando. A enfermeira me olhou como se eu fosse louco, mas antes que ela pudesse responder, um grito ecoou da sala de emergência. Um grito que me congelou até os ossos. Era Marcos. Reconheci a voz dele na hora. Me levantei de um pulo e corri até a porta da sala de emergência, mas um segurança bloqueou meu caminho, mandando eu esperar. O desespero crescia dentro de mim, e eu sentia que algo muito errado estava acontecendo ali. A sensação de que estávamos em perigo nunca tinha sido tão forte. Por um instante, considerei pegar o facão que eu tinha deixado no carro, mas não sabia se isso ajudaria ou me faria parecer mais insano ainda. O médico saiu da sala, com as luvas e a roupa manchadas de sangue. Ele me olhou fixamente, e um frio cortante atravessou meu corpo. Ele se aproximou devagar, e eu juro que vi algo diferente no jeito que ele andava, como se estivesse lutando para manter um controle que poderia perder a qualquer momento. Seu amigo está estável por enquanto, mas a infecção está se espalhando rápido, ele disse com uma voz fria, quase sem emoção. Aquelas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Eu tinha medo do que infecção significava. Será que Marcos estava se transformando? Será que a mordida do lobisomem faria dele uma criatura como aquela que nos atacou? Você está falando sério? Perguntei, minha voz saindo mais alta do que eu pretendia. O médico apenas me encarou, e eu percebi que seus olhos, algo mudou neles. Por um segundo, achei que vi um brilho vermelho, mas talvez fosse a luz do corredor, ou talvez meu cérebro estivesse pregando peças em mim. Estamos fazendo tudo o que podemos, ele continuou, mas não parecia sincero. Não sei porquê, mas eu não confiava nele. Algo dentro de mim gritava para eu fugir dali, levar Marcos e correr, mas para onde? Como lutar contra algo assim? Eu voltei a me sentar, com as mãos tremendo. Lembrei das histórias que minha avó contava sobre lobisomens, sobre como eles podiam se disfarçar de humanos durante o dia e viver entre nós como se fossem pessoas comuns. E ali estava eu, vivendo uma dessas histórias, mas sem saber como ela terminaria. O tempo parecia se arrastar, e cada minuto que passava era uma tortura. A cada pessoa que passava por mim no corredor, eu me perguntava se era segura ou se escondia outro monstro sob a pele. Finalmente, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, uma outra enfermeira veio me chamar. Seu amigo quer te ver, ela disse. Eu levantei devagar, meu corpo pesado de exaustão e medo. Caminhei até a sala onde Marcos estava. Quando entrei, meu coração quase parou. Ele estava deitado na cama, pálido como um lençol, mas os olhos dele estavam estranhos. Havia algo selvagem neles, algo que me fez hesitar. Tiago. Ele sussurrou, e eu vi que ele estava lutando contra a dor. O que aconteceu com a gente? A voz dele era quebrada, cheia de sofrimento, e eu queria tanto poder dar uma resposta que fizesse sentido. Me aproximei da cama, tentando não demonstrar o quanto estava aterrorizado. Antes que eu pudesse falar, a porta se fechou com um clique suave. Eu me virei e vi o médico ali, nos observando, com aquele olhar vazio e perturbador. Precisamos conversar, ele disse, mas o tom dele não era o de um médico preocupado. Havia algo muito mais sinistro por trás. Ele deu um passo para frente, e eu senti meu corpo se preparar para o que quer que fosse acontecer. Quem é você de verdade? Eu perguntei, a voz falhando. Ele sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Foi o tipo de sorriso que faz o sangue gelar. Às vezes, as coisas não são o que parecem, Tiago, ele respondeu, e então, naquele instante, seus olhos brilharam com uma luz vermelha, confirmando meus piores medos.
Marcos começou a se contorcer na cama, e eu percebi que a batalha contra o sobrenatural estava longe de terminar. A luta que começou no rio agora tinha me levado para uma nova batalha, uma da qual eu ainda não sabia como sair. Meus piores pesadelos estavam se tornando realidade, e tudo que eu podia fazer era tentar sobreviver, custe o que custar. E assim, o pesadelo continuava, e eu sabia que a noite de terror no Rio São Francisco jamais seria esquecida.